Vamos lá. Então, galera, a gente está aqui para dar monitoria de deploy para vocês. Um passo importante aí, né, na conclusão do projeto. E aí começa, a gente vai passar pelo que é o deploy, o que é o Docker, que a gente vai usar para fazer nosso deploy, são os containers, o fluxo que a gente vai fazer ali do Docker, vai ver como que a gente dockeriza a nossa aplicação. E aí, depois a gente vai fazer o deploy na AWS e a gente vai mostrar como é que faz um redeploy depois que você já fez tudo ali e quer alterar alguma coisa no código. Por último, a gente vai mostrar o desafio. Somos eu, Lucas e Rafa, estamos aqui com vocês. E aí, iniciando o que seria o deploy, né? A maioria já deve saber, mas um deploy é basicamente você colocar a aplicação que está rodando localmente em produção para ser acessada via internet por outras pessoas. O que é o Docker, né? O Docker ele é uma plataforma open source que vai te permitir criar, testar e implantar aplicações rapidamente. O que ele faz é basicamente resolver aquele problema do na minha máquina funciona, que é no sentido de assim, você ter um, um padrão, um ambiente padronizado e isolado para rodar sua aplicação com todas as dependências que vai rodar da mesma forma, independente do sistema operacional e da máquina que você está usando. Claro, se ela tiver os recursos necessários, né? E aí o que são os containers? Os containers eles são uma abstração da camada de aplicação que vai empacotar junto o código e as dependências, tudo que aquele código precisa para rodar. No caso seriam as bibliotecas, tudo aquilo, né? E aí falando de como funcionam as aplicações containerizadas. Basicamente a gente vai ter a infraestrutura ali na base, que é o hardware, né? A gente vai ter um sistema operacional host, que pode ser qualquer um, pode ser o Windows, pode ser Mac, pode ser Linux, enfim. E aí, em cima desse sistema operacional, o Docker vai rodar. E o Docker ele faz o papel de ser a base das nossas aplicações. Então, é basicamente por isso que ele roda em qualquer sistema de forma igualitária, sabe? Então, vamos prosseguir aqui. Por que que a gente usa containers? Basicamente para ter consistência, a gente tem o mesmo ambiente de desenvolvimento e de produção, a gente sabe que aquele ambiente que a gente está usando até localmente ali para desenvolver, ele vai ser o mesmo que a aplicação vai estar rodando em produção lá no servidor. E aí tem a questão do isolamento também, que as aplicações elas não interferem umas nas outras. O Docker ele encapsula os containers de forma que as aplicações elas não compartilham o mesmo recurso do sistema. Tem a questão da portabilidade, né, que a gente comentou, que vai rodar em qualquer lugar, tanto na cloud, quanto no Windows, quanto no Linux. Tem a eficiência, que ele é mais leve do que máquinas virtuais, e a escalabilidade, que é fácil de replicar e distribuir. Falando sobre a eficiência, voltando no slide, geralmente quando a gente tem uma máquina virtual, a gente vai ter um hypervisor aqui no lugar do sistema operacional, e aí cada aplicação vai ter o seu próprio sistema. Então isso acaba ficando meio que muito pesado. E aí o Docker resolve isso tendo essa base do Docker que você só coloca as dependências do código em cima dela, sabe? E aí é como se fosse uma base universal, digamos assim, que evita que você tenha que ter um sistema operacional para cada aplicação que está rodando ali. Com isso é muito fácil de replicar e distribuir esses containers, né? Se você tem uma aplicação que de repente está topando memória ali, você consegue rapidamente subir vários containers novos e aumentar os recursos e distribuir aquilo para outros gateways. E aí, qual é o fluxo do Docker? Basicamente, a gente vai ter um Dockerfile, que é basicamente como se fosse a receita do nosso ambiente, sabe? A gente vai mostrar mais com detalhes, mas o Dockerfile é basicamente uma descrição de como a sua máquina vai rodar, como o seu container vai rodar, quais são os passos que ele vai executar até estar pronto ali para rodando a aplicação, literalmente, né? E aí, quando a gente dá um build nesse Dockerfile, ele vai construir uma imagem usando aquelas instruções que tem no Dockerfile, que basicamente vai ser um snapshot da nossa aplicação. E aí, isso vai ter a instalação das dependências, vai ter a cópia dos arquivos do código para dentro do container não, para dentro da imagem. E quando essa imagem estiver pronta, ela vai estar pronta para rodar e virar um container, ou virar vários containers. A gente pode rodar uma imagem 1000 vezes e criar 1000 containers com a mesma aplicação. E aí, quando a gente dá o run, é que essa imagem vira o container, né? E aí, mostrando um Dockerfile básico para vocês,
A gente tem um aqui para rodar uma aplicação em Python, que é o que a gente vai mostrar aqui na monitoria. E basicamente a gente sempre começa a partir de uma outra imagem no Docker. Vou até mostrar para vocês aqui o Docker Hub. O que é o Docker Hub? O Docker Hub é como se fosse um GitHub do Docker. Ele, ao invés de armazenar código, ele armazena imagens. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação em Python, eu vou procurar aqui a imagem do Python. Geralmente essas imagens de sistemas mais reconhecidos, elas são oficiais, né? Tem o selinho aqui, lá, oficial do Docker. Geralmente é mantido pelo mesmo time que mantém o repositório original. E aí aqui você tem várias imagens diferentes, todas de Python. E aí qual a diferença entre elas? Muitas. Vai ter imagem aqui que é muito simplória, que tem basicamente o básico para você rodar uma API, e vai ter imagem que vai ser voltada, por exemplo, para atividades mais pesadas, como treinamento de IA, essas coisas, e aí você vai sempre encontrar uma imagem que está mais adequada ao que você precisa utilizar. E aí a gente parte disso. No caso, a gente está partindo da imagem do Python. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente está partindo da imagem do Python, que é essa 3.10.12 Slim, é uma versão mais enxuta dessa versão do Python. E a gente está tratando ela como a nossa base. E aqui, basicamente, eu estou setando o diretório dentro do container para ser esse barra app. Ele vai criar uma pasta lá no container, barra app, e vai entrar nessa pasta para ser como se fosse a nossa pasta base, né? O nosso workdir. E aí, na sequência, ele vai copiar todos os arquivos que estão na pasta que eu estou rodando o comando para a pasta dentro da imagem. Na sequência, a gente vai rodar o pip install do requirements, que é para instalar as dependências. Eu não sei exatamente como é em JavaScript, eu não lembro, mas aqui em Python a gente tem um arquivo onde a gente declara quais são as dependências da nossa aplicação, e aí fica descrito aqui. Basicamente, o que eu estou mandando o Docker fazer aqui é pegar esse arquivo e instalar tudo que tem lá. E aí eu estou expondo a porta 8080, que é para o meu container ele liberar essa porta para ser acessada externamente, sabe? E logo em seguida eu estou dando um comando para rodar a aplicação, já que eu já copiei a aplicação, já instalei as dependências, já expus a porta, eu posso simplesmente rodar a aplicação e ela vai funcionar, né? Esperamos que funcione. Falando sobre camadas do Docker, a gente vai ver isso quando eu estiver na parte prática, mas para vocês entenderem melhor, cada comando que você dá aqui no Dockerfile, ele é uma camada. E aí, o que é que isso influencia no fluxo inteiro, né? Basicamente, o Docker ele divide a nossa aplicação nessas camadas para que fique fácil de você alterar alguma coisa se você precisar. Então, todas essas camadas elas ficam em cache. E aí, por exemplo, se eu for alterar alguma coisa no meu código, provavelmente ele só vai alterar essa camada aqui, que é a camada que está copiando o código para dentro da imagem. Se eu alterar alguma coisa em como a minha aplicação roda, mudar o comando aqui, ele vai alterar só essa camada e vai manter as outras, sabe? E falando um pouco mais de imagens, elas são únicas. Quando você cria uma imagem, ela é atribuída a ela um hash, e aí aquela imagem ela só vai ter aquele hash. E se você alterar alguma coisa no código e buildar de novo, você vai estar criando uma nova imagem. Por mais que esteja com o mesmo nome, a mesma tag que a gente chama, ela é na verdade uma nova imagem porque foi gerado um novo hash e foi feita a alteração que você fez da última vez que você criou aquela imagem. E aí o que é que isso influencia, né? Isso faz com que a gente tenha um histórico ali de alterações mesmo. E aí a gente tem salvo todas as imagens que a gente tem para trás, né? E a gente consegue voltar se a gente precisar para o que estava funcionando antes, se alguma coisa der errado. E aí falando do todo ali, né? Dos componentes envolvidos, já de como são os comandos. A gente vai ter o client, que é basicamente, no caso aqui, é onde eu estou rodando o Docker, né? Que é o Windows, na verdade não é o Windows. A gente vai explicar um pouco melhor já já. E a gente vai ter o Docker Host, que no caso aqui é o Docker Desktop, que ele vai ter o daemon que vai fazer todo o controle das imagens, dos containers e fazer toda essa orquestração aqui, né? E aí a gente tem o registry, que basicamente
um repositório de imagens. Então, no caso, o registry que a gente mais usa é o registry público, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Docker Hub. Então, ele vai ter imagem do Ubuntu, do NGINX, do Redis, enfim, do que você quiser, você acha lá. Prosseguindo, a gente vai ver também o Docker Compose, só que esse aqui eu prefiro explicar na prática, vamos partir logo para a prática para não ficar muito maçante. Basicamente, vocês vão precisar instalar o Docker Desktop e o AWS CLI para a gente conseguir executar os comandos da AWS para subir o código lá. O Docker Desktop ele está disponível para vários sistemas diferentes, mas eu recomendo que caso vocês estejam usando Windows, usem com o WSL, que basicamente é o que eu estou fazendo aqui. Vocês podem ver que meu VS Code ele parece estar rodando no Windows, mas na verdade ele está rodando no WSL aqui por trás, que é basicamente um sistema Linux que roda dentro do Windows e aí permite a gente ter toda a vantagem da compatibilidade do Linux e de fazer aplicações dentro do Linux, né, que é muito mais simples e muito mais usual do que programar dentro do Windows em si. E aí a gente consegue conectar o nosso Docker, esse é o Docker Desktop, né, essa é a aplicação, com o WSL. Se eu não me engano, tem alguma configuração aqui, ó. Usar o WSL2, o Engine. Mas antes de instalar o Docker Desktop, vocês têm que instalar o WSL2. E aí, para isso, eu deixei um vídeo aqui. Para isso, eu deixei um vídeo aqui para vocês nas referências. Vocês podem dar uma olhada aqui depois. Que é instalação do Docker Desktop com o WSL2. Vocês podem ver esse vídeo aqui e seguir que vai dar bom. E aí, beleza, a gente tem o Docker Desktop instalado, tem o AWS LI. Vamos colocar a mão na massa, né? Aqui eu tenho uma aplicaçãozinha básica, que basicamente é um HTML, já a gente vai ver o que é que ele faz. E deixa eu dar uma limpada aqui, deixa eu puxar o terminal. E vamos lá. A gente tem aqui o nosso Dockerfile, né, que eu já mostrei para vocês. Está aqui dentro da aplicação. Esse aqui é uma aplicação de um arquivo único, é só para mostrar para vocês mesmo como fazer deploy. Mas aí a aplicação de vocês vai ter milhões de coisas aqui dentro, o Dockerfile vai estar na raiz dela. E aí, vamos dar o primeiro comando, né? Que é o primeiro, a gente tende a olhar para o que é que está rolando no Docker, né? O que é que tá, quais são as imagens que a gente tem ali rodando os containers. Enfim. A gente dá um Docker PS, ele vai listar o ID do container, a imagem, comando, quando ele foi criado, o status, as portas que estão abertas e o nome. E aí, no caso, a gente não tem nenhum container rodando aqui ainda, mas a gente vai rodar um agora. Né? Como a gente viu aqui no fluxo, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. A gente tem basicamente o Dockerfile, tem a imagem e tem o container, né? O Dockerfile é o arquivo que eu mostrei agora, que ele é basicamente a descrição do que a nossa aplicação vai fazer, os passos que ela vai executar até estar funcionando dentro do container. A imagem é basicamente um snapshot disso, ele executa todos os comandos e salva ali para ser rodado no container. E quando a gente roda o container, ele pega essa imagem aqui e realmente se transforma numa aplicação que está rodando ali dentro do container, no contexto do que a gente precisa fazer. E aí, vamos lá. A gente já tem um Dockerfile aqui. A gente vai dar um Docker build. Eu dou um traço T aqui para basicamente eu poder definir uma tag, né, um nome para essa imagem, para esse container, para essa imagem, para essa imagem. No caso eu vou colocar monitoria deploy e aí eu posso colocar dois pontos e uma versão se eu quiser. Eu vou botar latest, essa parte é opcional. E aí ponto, que é basicamente builda uma imagem com esse nome e procura o Dockerfile na raiz de onde eu estou executando o comando, que no caso é essa pasta aqui, que é a pasta do meu projeto. E aí a gente vai dar OK. E ele vai começar a buildar camada por camada da nossa aplicação com base no que está lá no nosso Dockerfile, né? Ele está baixando aqui o Python primeiro, a imagem do Python. Ele vai carregar o Docker Ignore, que é basicamente um Git Ignore, mas para o Docker, né? Para não ir algum arquivo de banco de dados ou de credencial para dentro da imagem.
E aí a gente está aqui, ó, está no primeiro passo, que é a partir dessa imagem aqui, ele carregou a imagem, está transferindo, aí ele está indo agora para o segundo passo, que é setar o diretório workd para barra app. Em seguida ele vai copiar os arquivos do meu projeto aqui para dentro da imagem, que basicamente eu estou copiando da raiz do meu projeto para a raiz da imagem, que no caso é barra app, como você tem aqui. E agora ele está criando a camada que roda a aplicação, instala as dependências da aplicação, né, que estão nesse arquivo requirements. Como ele copiou, o arquivo já está lá dentro, então ele vai instalar o que está lá. Aí vocês podem ver que ele está baixando as duas dependências que eu tenho aqui, que é o Flask e o PyTZ. E cadê? E aí, na primeira vez que a gente roda, ele demora bastante porque ele vai fazer camada por camada. Quando a gente alterar alguma coisa no código, ele só vai rodar essa camada aqui. Então vai ser bem mais rápido. Se a gente alterar alguma coisa nas dependências, aí ele vai instalar tudo e tal. Mas enfim, a gente tem nossa imagem aqui. E aí eu posso olhar no Docker Desktop. Cadê aqui? Posso vir aqui em imagens e ela vai estar aqui. Esse é o hash dela, é um hash único, né? E ela nunca foi usada, mas ela está aqui criada. Se eu clicar nela, vai aparecer as camadas. Ele dá mais uma quebrada, além do que a gente mostrou ali, mas basicamente é por ali. E a gente vai agora rodar a nossa imagem, né? Eu já tenho uma imagem, eu tenho um Dockerfile, a gente acabou de buildar esse Dockerfile para virar uma imagem. E agora essa imagem vai virar um container. Vou dar um docker run, monitoria, deploy. E aí ele basicamente rodou e já está funcionando aqui. A gente pode vir aqui no Docker Desktop e vir em containers. E aí vai estar aqui o container criado. Eu não setei um nome para ele, então ele pega qualquer nome. Mas aí você pode ver aqui que ele está rodando a imagem. A gente pode ver até aqui também no Docker. Deixa eu iniciar um novo terminal aqui. E aí eu vou dar o docker ps. E agora a gente vai ver que tem um container aqui rodando, criado 29 segundos atrás. Está expondo essa porta 8080, como a gente setou aqui. E basicamente é isso. A gente está com o container rodando local. A gente pode testar ele aqui. Deixa eu ver. Ele está rodando nesse endereço aqui. Pode rodar um ou outro. Deixa eu colocar o bar. Deixa eu ver se tem alguma configuração de porta errada aqui. 80. Tá, vamos lá. Saiu o link aqui, deixa eu ver. E deu pau aqui. Deixa eu tentar deletar ele aqui. E a gente roda de novo. Deixa eu ver aqui. Colocar a versão. Porta 8080. Tá configurado certo. Aqui também. Tá, já rodou aqui. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver alguma configuração no porta, mas eu tô vendo isso. Tá, vou tentar alterar a porta aqui. E ele tá como se tivesse. Isso, Oi? oi?
Eu acho que tu tem que passar um parâmetro na hora de rodar, Lucas. Traço P para mapear a porta na hora de Ah, executar o comando Docker Run. boto fé, deixa eu ver aqui. Traço aí tudo. Ixi, Acho que tem que vir antes esse parâmetro, antes do nome. deixa eu ver aqui. Antes do documento. 8.000, 8.000. Aí agora acho que vai. Deixa eu ver. Foi, boa. Faz tanto tempo que eu não mexo com Docker que esqueci tudo bem. Mas vamos lá, rodou. Valeu aí. É, Então, a gente tá rodando aqui o site, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos containers. Eu subi alguns. Deixa eu dar o Docker PS aqui pra gente ver. A gente tem esses dois containers rodando aqui, né? Agora sim a porta tá mapeada certinho aqui. Esse outro aqui eu vou matar. A gente pode dar um Docker aqui, matar o container. Agora ele não vai estar mais aqui. E aí assim vocês conseguem acessar, né, o container e ver o que está rolando ali na aplicação. Vocês podem alterar o código, dar outro build e fazer tudo de novo. Mas existe um jeito mais fácil de fazer isso, né? Que é com o Docker Compose. Basicamente no Docker Compose eu posso descrever os meus serviços, que aqui no caso vai ter um que é o servidor do site, né, no caso, e eu tenho uma database aqui só para a gente ver como funciona, se eu quiser subir uma base de dados junto. E tem a questão dos volumes, né? Basicamente é isso, como é que funciona isso? O Docker ele consegue acessar pastas dentro do sistema, se você mapear elas, e a gente mapeia elas a partir dos volumes. Para que isso serve? Quando a gente mata um container, tudo que está dentro dele é basicamente morto ali, né? Então, se a gente tiver um banco de dados, alguma coisa assim que a gente queira deixar salvo, independente de como o container está rodando, até para ele ser acessado por outros containers, a gente usa o volume para salvar dentro do servidor esse arquivo, né? Não é muito usual, mas em aplicações pequenas a gente usa, eu particularmente gosto de usar assim. E aí aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo meus serviços. O primeiro é o servidor, que é o site, né? Estou dando um build nesse contexto aqui, que é o ponto, que é a base da minha aplicação. Estou mandando ele mapear as portas, agora certo. E aqui embaixo estou definindo o container do meu banco de dados. O que o Docker Compose faz é basicamente orquestrar vários containers juntos, sabe? Se eu quiser rodar vários containers diferentes de uma vez só, ele faz isso e conecta todos na mesma rede. E aí eles ficam acessíveis uns aos outros. Então aqui embaixo eu estou definindo uma imagem Postgres para rodar, setando ele para sempre restartar se tiver algum problema. Aqui eu estou setando esse volume aqui, que é o que está dentro do meu PC. Quando a gente coloca o volume, a gente pode colocar uma pasta aqui, tá? Do PC mesmo. Mas se você colocar o nome, o próprio Docker se encarrega de encontrar um espaço na sua memória local ali para armazenar isso. E ele faz todo o gerenciamento para você. E aí é mais fácil usar desse jeito. E aqui eu estou mapeando basicamente esse volume do Docker, que está aqui em alguma parte do meu PC, para essa pasta aqui dentro do container. E estou pedindo para ele pegar as credenciais, enfim, as variáveis de ambiente dentro desse arquivo .env, que basicamente é onde eu estou colocando a senha. Mas aí vocês tomam cuidado para não subir isso para o GitHub, porque aí senão vocês podem subir a senha do banco e vai dar merda. Tem muito robô que invade banco assim, então em 30 segundos você está invadido. Mas vamos lá. Aqui eu estou basicamente setando mais algumas configurações dele, né? A base de dados que ele vai criar quando inicializar e o usuário vai ser Postgres. A senha ele vai pegar daqui, ele já vai pegar esse Postgres Password daqui de dentro, já vai setar lá no ambiente, então já vai ficar acessível. E aqui o volume, eu só declarei aqui o dbdata que eu falei. E se a gente quiser usar o Docker Compose para iniciar nossa aplicação, fica um pouco mais fácil. Eu posso dar um Docker Compose up, e aí ele vai subir. Mas aí se eu quiser buildar,
eu dou um traço build, e aí basicamente ele vai se encarregar ali, né, de buildar minha aplicação, fazer o mapeamento das portas. Talvez ele dê problema porque eu tenho outro container naquela porta, né? Deixa eu matar ele aqui rapidinho para pegar ele aqui. E aí quando a gente roda os comandos do Docker no terminal, eu estou abrindo vários terminais aqui, vocês estão vendo, mas se a gente colocar um traço D no final, ele meio que roda e fica lá. E aí você pode verificar por aqui ou usar outro comando para voltar a ver o que está dentro lá do container. Mas eu estou usando direto aqui para ficar mais visível para vocês também. E aí basicamente ele está buildando os containers aqui, né? Tá, nesse caso ele está puxando a imagem da base de dados. Vamos ver o que é que vai fazer em seguida. E ele vai começar a buildar. Como já tinha tudo no cache aqui, ó, as outras camadas lá da imagem que a gente subiu antes, ele só vai puxar, não vai buildar do zero. Criou os containers, criou uma rede aqui, ó, vocês podem ver que ele criou uma rede para a rede default para conectar os containers. Criou o volume, como eu solicitei lá, e os dois containers, tanto a base de dados quanto o server. E aí ele está inicializando aqui ainda da base de dados, mas o servidor já está iniciado. Cadê? Pronto. A base de dados está pronta para aceitar conexões. Vou iniciar outro terminal aqui. E aí a gente pode voltar lá e acessar de novo. Tá aqui, dar um reload aqui para adicionar. Ixi, de novo no mapeou, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ok. Eu tô apanhando hoje, viu? Tá meio esquisito isso aqui, mas vamos. Ah, tá, peraí. Coloquei 880 aqui e na aplicação tá 8000, por isso que tá dando ruim. Lembrem disso. Se vocês forem configurar a aplicação, vocês têm que configurar a porta aqui igual a que tá no Docker. Eu vou dar um Docker Compose, enfim, vou dar um build novo. E aí ele vai rebuildar ali a aplicação e rodar de novo. Ele está recriando aqui, né, o servidor, com a configuração que eu setei. Subiu. Vocês viram que ele só refez o servidor, né? O ADB que estava rodando já, ele só deixou lá. E aí, agora, vai rolar. Pronto, rodou, está aqui funcionando. E aí a gente tem agora um container que tem... deixa eu ver se tem uma visualização melhor aqui para vocês. Vou colocar lá no Docker PS mesmo, é mais fácil. Tá. Aqui a gente tem um container que é o do servidor e tem o do Postgres. Eles estão cada um expondo sua porta lá que eu setei. E nesse caso aqui, se vocês precisarem acessar o, o banco, né? A gente tem um comandozinho que é o docker exec. E aí você pode colocar IT para ser interativo, né? E aí a gente pega aqui o ID do container do banco. E aí como é um banco Postgres, eu vou executar esse comando aqui, o PostgreSQL. O usuário é Postgres, como a gente setou lá no Docker Compose. Esse traço D é a database que a gente setou também, que é a MyDB. E aí ele entrou
A gente está dentro do container agora. A gente pode executar alguns comandos aqui, como o barra L, que basicamente lista todas as bases que a gente tem aqui, né, no container. Essas duas são criadas automaticamente pelo Postgres, mas essa aqui é que a gente criou, é a nossa. Deixa eu ver se é barra dt o comando. Buguei. Barra dt. Que, como a gente não tem nenhuma tabela, ele não achou nada. Então, vamos tentar criar uma tabela aqui rapidinho, só para... Deixa eu pegar aqui um create table, que eu já deixei aqui. Vamos lá. Executei, criei essa tabela aqui. Vamos dar de novo um barra dt. E aí ele apareceu a tabela aqui. Eu posso adicionar coisa nessa tabela. Vou tentar dar um insert aqui. Não testei, mas a gente inseriu. O barra dt. Ainda tem aqui. Deixa eu ver. Vamos dar um select. Select com alunos. Não é exatamente assim que executa. Mas aí, enfim, vocês olham aí depois como é que executa o comando por aqui. Não mexo muito no post, então é isso. E aí, como que a gente prossegue, né? Para não perder muito tempo, a gente já está se alongando muito. A gente já tem a aplicação, ela já está rodando, a gente já construiu o Dockerfile, a gente já passou pelo Docker Compose, está rodando local. Vocês já podem, tendo o Dockerfile e o Docker Compose, fica muito mais fácil de executar o projeto, né? Como a gente tem, acho que times de 5 pessoas, não sei exatamente como estão os times, mas são várias pessoas no projeto e aí fica sempre com aquela complicação, né? Tipo, aqui tá rodando, aqui não tá, tem que instalar tal coisa. Quando a gente coloca o Dockerfile, o Docker Compose dentro do projeto e todo mundo tá usando, fica tudo muito mais fácil, porque se for para alterar alguma coisa, instalar alguma coisa nova, já fica ali, você já sobe no GitHub e a outra pessoa consegue puxar e dar um build no container, na imagem, e já ter tudo atualizado ali rodando igualzinho em cada um dos PCs e também vai rodar igual. Não, basicamente é isso. E agora eu vou passar para a Rafa, que ela vai mostrar como é que a gente faz no Servidor, né? deploy Tem dessa mais alguma aplicação agora na AWS. Agora que a gente dockerizou a aplicação, ela está pronta para subir. Pronto. Oi, gente. A gente vai estar gravando aqui outro videozinho à parte, porque a gente perdeu uma parte do vídeo da monitoria gravada ao vivo. E a gente vai estar gravando para vocês. E essa etapa, realmente, depois que a gente configurou tudo do Docker, depois que a gente tem a aplicação containerizada, as imagens formadas, o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa configurar para realizar o deploy na AWS e ter acesso no IP público da nossa aplicação, né? Então, assim, a gente começa configurando o CLI, que é uma forma da gente executar comandos para gerenciar esses serviços da AWS, tá? E aí a gente depois parte para as configurações, configurar as iniciais. Essas iniciais, elas estão na sua conta da AWS, então a gente vai ter uma chave de acesso que a gente vai estar buscando aí, ó. A gente vai buscar essa chave de acesso, e a chave de acesso é realmente para uma autenticação na AWS, ela é gerada na sua conta, né? Então, aí, em credenciais de segurança, aí você vai criar uma chave de acesso. Cria uma chave de acesso. Tem a chave de acesso e a chave de acesso secreta. A gente vai precisar colocar os dois. Chave de acesso secreta. Né? Esse default region é uma região padrão para serviço do AWS, né? Então, é para realmente interagir entre os serviços e ter esse padrão. E aí, a gente pega também na conta. E a gente tem o default output, que é um formato de saída padrão dos comandos, né? Então, a gente vai usar um comando padrão, ou o formato de saída padrão JSON na nossa aplicação. E aí, a gente vai gerar esse comando, getColorIdentity. É só para confirmar que as credenciais elas foram criadas com sucesso, que tá tudo certinho, né? Então, vai mostrar aí. E aí, agora, a gente vai realizar o login no próprio ESC.
Então, é como se fosse um login automático. A senha a gente pega, né, no AWS e é uma senha gerada temporariamente para autenticação. Então, ela muda, né? E também a gente coloca o endpoint para o nosso repositório. O ID da conta. Pronto. A gente fez o login. E aí agora a gente vai colocar uma tag na imagem do Docker para deixar ela pronta para subir. Essa tag é realmente só um identificador, né, para essa imagem. Então, a gente vai começar a chamar a imagem de monitoria. E aí é para subir essa última versão, né, para colocar essa tag na última versão da imagem. Agora a gente vai dar um push, né, para subir a aplicação, sendo que vai dar um erro, porque a gente não tem repositório. Então, se não tem repositório, não vai subir. Então, a gente vai ter um comando para criar o repositório. Ó, vocês vão ver aí agora que vai dar um push. Deu um erro, não foi encontrado o repositório, ele não existe realmente nessa ID. Então, a gente vai criar um novo repositório para subir essa imagem. Vamos criar um novo repositório. Criamos o repositório e agora a gente vai rodar um comando que a gente chama de describe, só para ver, né, os repositórios criados. Deu push, calma. Vai ficar carregando um pouquinho. Vou pausar o vídeo e aí volto quando tiver carregado. Pronto, tá finalizando o push, tá subindo tudo. Subiu. E agora a gente vai rodar o comando describe para mostrar os repositórios que a gente tem criado. Describe repositórios. E aí tá aí, né, o nosso da monitoria criado, com as informações dele. E a gente vai rodar o mesmo comando para ver as imagens, né, para a gente ter certeza que subiu tudo direitinho. A gente esqueceu do nome, né? Aí agora, as imagens, né, aparecendo aí, a imagem que a gente tem, o repositório que ela tá, o ID dela. E aí agora, a gente vai pro site, né, do SS. E aí a gente vai para a parte de criar um cluster. O que é um cluster, né? E a gente vai... cluster é um agrupamento de máquinas virtuais que elas vão operar juntas. E aí eles têm significados diferentes para contextos diferentes. E nesse contexto, né, da SS, é uma configuração que vai servir de ambiente de execução para os containers. Então, a gente vai estar criando esse cluster. E aí ele vai estar lá em andamento. Criação demora um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai criando uma tarefa. Então, a gente pode ter várias configurações nessa tarefa. Como os containers vão ser configurados, quais imagens vão usar, né, para a gente colocar para rodar o deploy. Tá tentando criar aí de novo um cluster. Vou pausar o vídeo por enquanto.
Aí a gente tá, né, criando a definição da tarefa aí que eu tinha falado para vocês. Nome da tarefa. E ainda criando o cluster, né? Então demora um pouquinho. O cluster foi criado. Então aí a gente vai oficialmente criar a tarefa. Número de containers, para identificar. O caminho da imagem também, né? Que a gente pega. Configurar as portas. Sempre a mesma porta, né? Em tudo que a gente for utilizar para ficar tudo ligado. E aí a gente tá oficialmente criando a tarefa, né? E aí você tá vendo que a tarefa tá ativa. E agora a gente vai criar um serviço. Né? Basicamente, um serviço é uma configuração que vai tentar impedir com que tua aplicação caia. Só um minuto. Que vai impedir que tua aplicação caia. Então, como é que ele faz isso? Você tem tarefas, né, configuradas, a gente configurou tarefas. E ele faz com que, caso a tarefa atual seja interrompida, ele automaticamente, esse serviço do SS, automaticamente vai iniciar outra. Então, isso impede que uma aplicação web caia para que ela realmente sempre fique rodando. Então, agora, oficialmente, tá rodando aí a aplicação do deploy. Mas aí vai demorar um pouquinho também, né, para carregar. Enquanto isso, né, a gente vê algumas descrições, algumas configurações, o serviço, a gente vê aí que ele está ativo, né, mas que o deploy ainda está em andamento, o último deploy. Ainda está rodando. Ó, aí as tarefas, a tarefa que a gente criou, né, ela está em execução. Aí é o IP público que a gente consegue acessar a nossa aplicação. E aí, o que é que rolou, né? A gente passou por um erro, resolveu deixar, porque, para caso vocês passem por isso também. Caso vocês passem por isso também, já tem uma forma de superar ele. Basicamente, subiu a plataforma toda, né? Então, tipo, a plataforma realmente estava, sendo que não estava passando, a gente não estava conseguindo encontrar ela por causa da política de segurança, né? Então, vocês vão ver aí, tipo, não aparece nada, e depois já apareceu um errinho de que realmente não consegue chegar à página. Nesse IP, vocês vão ver a porta configurada, mas não chega nada. Não aparece nada. E aí vai aparecer um erro pra gente. E aí o que a gente vai fazer para resolver? A gente vai lá no site do EC2. A gente vai no site do EC2, vai em grupos de segurança e a gente vai configurar para aceitar a conexão de qualquer IP. Então, a gente vai abrir essa conexão. Bom, tá vendo? Não consigo chegar a esta página. Aí a gente vai nesse grupo de segurança e vai editar as regras de entrada dele para que a gente consiga aceitar a conexão de qualquer IP. A porta, né?
E aí nessa configuração, exatamente nesse 0.0.0.0, que é para aceitar qualquer IP. Então, agora a gente consegue, né, ver nossa aplicação, ver ela rodando no IP público. Então, esse IP que tá aí, ele é público. E aí, gente, é isso, é esse passo a passo para realizar o deploy na AWS. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, podem falar com a gente. E a gente vai colocar também os comandos que a gente usou no terminal, uma descrição pequena, assim, de cada um nos slides, para que vocês consigam ter uma leitura desse passo a passo, beleza? Eu vou peguei a tela aqui de novo para a gente falar dos finalmente, né? Se você precisar fazer um redeploy, é só reexecutar ali os últimos passos que a gente mostrou. Vou soltar o vídeo depois com um pouco mais de detalhes. Basicamente isso aqui eu coloquei para explicar isso. E as referências, que é importante. Então, aqui tem a explicaçãozinha da própria documentação do Docker, sobre o que são containers, é um pouco mais detalhado, quem quiser se aprofundar mais. Aqui é o site do Docker Desktop, que a gente já colocou lá. Isso aqui eu comentei com vocês no começo da apresentação, né, que tem um videozinho aqui ensinando como que você instala o Docker Desktop com o WSL2, que é o que eu recomendo para quem está no Windows. Aqui é o repositório com código da aula. Eu coloquei até mais algumas coisinhas aqui. Basicamente aqui tem o passo a passo de tudo que a gente fez. Configuração do Docker local, Docker Compose, os comandos básicos, como que testa ali o banco, né, com o Postgres e configuração da AWS ali, né, todo o push, todos os comandos que a gente usou. Fora isso, eu coloquei aqui também um guia, na verdade ele não subiu ainda, mas está aqui. É um guia do Docker, mas assim, um pouco mais resumido e sobre o que a gente falou aqui no começo, né? E aí alguns exemplos, isso também vai estar lá, eu vou subir aqui. Vocês podem usar isso de referência. O que mais a gente tem? Tem esse vídeo aqui que foi o que a gente usou de base para fazer a aula também. Que ele são 12 minutos e o cara ensina a fazer deploy na AWS, a dockerizar a aplicação. Claro que a gente entrou em muitos mais detalhes aqui. Docker is a hugely popular technology used to A gente entrou em muito mais detalhe aqui, né? Mas ele simplifica um pouco. Você consegue fazer o passo a passo aqui seguindo esse vídeo, para quem for mais de vídeo, né? Esse aqui é um link antigo do que eu usava na aula anterior a essa. É basicamente como fazer um deploy no Fly.io. Para quem achar muito difícil fazer na AWS, sinceramente eu achei que fosse mais. Da última vez que eu tentei, não foi pelo SS, foi por outro serviço, e aí foi bem mais complicado. Mas o SS é bem simplesinho. Mas para quem ainda assim achar muito complicado, e até para quem estiver usando o Postgres, o Fly.io é uma boa plataforma, porque você consegue subir um container de aplicação e um container de Postgres, os dois conectados já, tudo feito por eles, e sem pagar nada. Você só coloca o cartão lá, mas você não é cobrado. E aí é interessante para projetos mais básicos, né, como esse da cadeira. E por último, eu deixei um Dockerfile meu aqui também, de uma aplicação que eu fiz em Express.js. Eu não manjo quase nada de JavaScript, mas aí eu deixei aqui como exemplo, porque vocês podem estar usando o JS para alguma coisa, então, para não ficar maçante ali só em Python, 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 tem esse exemplo aqui, bem simples, que vocês podem usar também. E basicamente é isso, a gente vai soltar o desafio. Vocês já viram nas outras monitorias de front e de back, vocês fizeram um to-do list, né, um Kanban, e aí o desafio vai ser subir essas duas aplicações e como um extra assim eu vou deixar conectar as duas, tá? Se vocês subirem as duas separadamente já vai estar valendo, mas vou discutir ali depois para dar um extrazinho para quem conseguir conectar, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, só tá o meu e-mail aqui, mas o de Rafa tá lá no, no Classroom, acho que é RFL5, né? É. Vou colocar o de Rafa aqui também. E aí tem meu número também, vocês podem mandar WhatsApp, pode perguntar alguma coisa. Vocês têm as mentorias agora também, né? Vocês podem marcar. Lembrando que as mentorias elas não são separadas por assunto como as monitorias.
qualquer time de mentoria pode ajudar vocês com qualquer coisa, porque o pessoal passou pela cadeira inteira, então eles sabem tudo, né? Teoricamente eles deveriam saber tudo, mas eles podem ajudar vocês, então fiquem à vontade, usem desse recurso, é um recurso novo, que a gente preparou para vocês, para realmente ajudar aí nessa fase do projeto. Então vocês podem usar e abusar disso para tirar dúvida, chamar a gente para olhar, se tiver empacado em algum erro, a gente trabalha junto ali para superar. E aí é isso. Quem está presente aí tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Se não, finalizamos por aqui. Certo. Muito bom, Lucas e Rafa. Valeu.